Boa tarde. Então, hoje, dia 16 de junho, estamos iniciando aí mais uma aula em EAD. Hoje com um tema sobre o Japão, né? A gente vai falar sobre o Japão hoje. Eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, aquele esquema de sempre, né? Eu vou falar e vocês, quem tiver com dúvida, é só me chamar aqui, tá bom? Tá aparecendo o layout aí para vocês do PowerPoint, pessoal? Pessoal, beleza. Olha só, depois eu falo sobre a outra AP, tá? Agora eu vou ir pro PowerPoint, eu não vou ficar com essa tela aqui do eu não vou ficar com essa tela aqui do Meet aberta, tá? Eu vou deixar a tela do PowerPoint aberta, então eu não vou conseguir visualizar o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então daqui a pouco eu volto aqui. Então vamos lá. Gente, o assunto de Japão, tá? É a nossa nova unidade, tá? No livro de vocês, tá na página, é o capítulo 8, né? Página 168. Eu havia pedido para vocês lerem apenas a página 168, 169, até o início da página 170, tá? Que vai ser a nossa aula de hoje. Eu dividi esse conteúdo de Japão em 3 aulas, porque o assunto é um pouco extenso. E eu preferi fazer dessa forma, já que a gente está com disponibilidade de aula, para não ficar pesado para vocês, tá? Não, para começar, né? A gente tem aqui, coloquei para descontrair aí, alguns desenhos animados. Eu não sei se faz parte do cotidiano de vocês ou já fez, né? Mas são alguns desenhos japoneses, tá? Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, Digimon, Cavaleiros do Zodíaco, né? E o mais famoso aí que é o desenho Pokémon, né? Que há um tempo atrás eles fizeram um jogo, né, do Pokémon. Então tinha alguns alunos que ficavam até no colégio jogando, né? Então é interessante a gente comentar, porque a cultura japonesa é uma cultura que, né, chegou, tanto na parte de tecnologia, né, porque eles desenvolveram muitos videogames, né? Então o mundo inteiro conhece, tá? Esses jogos, as várias tecnologias japonesas, né? E são conhecidas mundialmente por uma excelente qualidade, tá? Então, o que a gente vai estudar aqui é um país que, apesar de ser muito pequeno, é um país insular, né? Aí rodeado, país de ilhas, rodeados por oceano. É um país que, se não fosse isso, teria condições de crescer, de ser uma potência muito maior do que é hoje, tá? Seria tão bom se as pessoas entrassem no horário da aula. Continuando, então vamos lá, gente. Outra coisa que está no nosso cotidiano também é a questão da comida japonesa, né? Muitos de vocês apreciam, claro que não é todo mundo, né? Eu particularmente não sou muito fã de comida japonesa, mas sei que faz parte aí do cotidiano de muitas pessoas, tá? Então, além dos desenhos, né, da tecnologia, que a gente vê em diversas marcas japonesas, a gente tem também a comida japonesa. Mas agora vamos falar um pouquinho do que é o Japão, tá? O Japão é conhecido como a terra do sol nascente. Isso que está aí na tela para vocês é a bandeira japonesa. E esse vermelho ele representa justamente o sol, tá? Então a gente tem que falar, a gente fala que o Japão ele é o país do Extremo Oriente, né? Então essa ideia do sol é justamente porque o sol nasce a leste, né? Vai nascer primeiro lá. Então por isso essa bandeira, tá? Bom, a bandeira do sol nascente é uma das bandeiras oficiais do Japão, usada como símbolo da força marinha e de autodefesa do Japão. Durante as guerras, gente, a Segunda Guerra Mundial, essa bandeira aqui, ela foi utilizada pelos japoneses, tá? Para representar esses raios, né, solares, seria a representação aí da expansão japonesa. Sobre isso daqui eu vou comentar mais para frente, tá? Na aula de semana que vem. O sol é um símbolo forte para os japoneses.
Na bandeira oficial aparece soberano, sozinho. Na bandeira usada durante a Segunda Guerra Mundial, os raios parecem querer mostrar o projeto de expansão do Japão, que é o que eu acabei de falar com vocês. Japão ou Nihon é a tradução da imagem da bandeira, pois os ideogramas que formam essa palavra significam Sol e origem ou Oriente. A bandeira nacional, ela foi concebida em 1871. O Japão também é conhecido como a terra das cerejeiras e o seu cartão postal mais popular é o Monte Fuji. Então eu tenho certeza que todos vocês aqui já visualizaram essa imagem, tá? Que no caso é essas imagens, né? Que é a do Monte Fuji, o famoso Monte Fuji. Uma belíssima imagem, então todos aqueles que vão, né, conhecer o Japão, todo mundo ali que vai fazer turismo, não vai deixar de visitar o Monte Fuji, tá? Ele é o maior pico japonês, tem uma altura aí de 3.776 metros e está há mais de 300 anos sem entrar em erupção. Por isso que ele né, a gente fala que ele já está até inativo, tá, pessoal? Tem mais de 300 anos aí, então, que ele não entra em erupção. E isso é muito bom, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem aqui, ó, uma cidade rodeada, né, por esse vulcão. Então, uma erupção vulcânica aí seria um desastre, né? E daqui a pouco a gente vai falar, então, da formação, né, desses vulcões. Bom, localização do Japão. É muito importante a gente reparar a localização do Japão, a gente fazer uma análise crítica dela. Até peço a vocês aí para deixar o livro aberto na página 170, onde a gente tem os dois mapinhas, né, Japão físico e Japão político, que a gente consegue perceber, né, que o Japão ele é um país formado por várias ilhas, né, rodeado pelos oceanos. Então, ou seja, isso é um dificultador de crescimento japonês, tá? Por mais que o Japão tenha uma população culturalmente, né, esforçada, estudiosa, tanto que a gente teve uma recuperação japonesa aí após a Segunda Guerra Mundial, né, após o lançamento das bombas atômicas com muita rapidez. O Japão, na década de 70, já era considerada a segunda maior economia do mundo. Isso tudo graças à cultura, né, dos japoneses. Mas mesmo assim, o Japão não é um país que consegue expandir mais. Por quê? Um dos problemas é justamente a questão territorial. Porque por mais que eles queiram, eles não têm como, né? O país é insular. Então, até isso é um dos motivos, né, que justificou aí a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, porque até então a gente tinha, como eu já comentei com vocês, as guerras que hoje a gente fala que são guerras muito mais econômicas, tá? A gente hoje não tem muito essa ideia de conquista territorial. Isso foi até modificado aí no caso da Crimeia, né, que eu comentei com vocês, que a Rússia alterou um território e foi o primeiro a ser modificado após a Segunda Guerra Mundial, mas não é uma coisa que a gente vê mais, né, após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro ponto do medo de uma outra guerra, uma terceira guerra mundial, e segundo porque hoje a questão econômica ela sobrepõe, né? Então hoje você consegue dominar um país pela economia. Não precisa necessariamente você invadir o seu território, você gastar com uma guerra, gastar com soldados, né? Enfim, tá? Então, quando a gente repara aí o mapa físico do Japão, a gente consegue perceber que as áreas mais planas do Japão são concentradas margeando os mares, né? Que a gente vai falar das áreas de planície, tá? E as áreas mais altas, que vão ser a maioria, vão estar aí no centro do Japão, tá? E isso vai ter uma relação muito grande com a questão de ocupação, com a questão da indústria, com a questão da agricultura, tá? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, o território japonês está localizado na porção leste do continente asiático, chamado Extremo Oriente, ou seja, o Japão está delimitado ao norte pelo Estreito de Lapero, também chamado de Soia, a oeste pelo Mar do Japão, a leste e ao sul pelo Oceano Pacífico
e a sudoeste pelo Estreito da Coreia. Tá escrito errado aqui, perdão. Gente, precisa saber isso? Tudo não, né? Não preciso ficar sabendo isso porque o mapa tá mostrando pra gente. Agora, saber que o Japão é chamado de, né, o país do Extremo Oriente, isso sim, mas isso daí não é novidade para ninguém, tá? Então aqui só um mapa para vocês terem uma ideia, né, das distâncias aí de alguns pontos no mundo, né, algumas cidades aí no mundo, tá? Relação dos japoneses com o mar. O arquipélago japonês tem muito de sua história girando em torno das atividades dos mares que a rodeiam. Obviamente, né, gente, está falando de um país que é rodeado por mar, então eles historicamente precisaram desenvolver atividades ligadas à pesca, tá? Por isso que ela vai ser muito abundante, tá? Aliás, uma das críticas, né, é justamente essa questão por exemplo, das baleias, né, que eles matam muitas baleias lá, havia sido proibido, mas agora voltou, né? Isso é uma parte triste do Japão, dos japoneses, né? O Japão é um dos países que mais consomem produtos marinhos do mundo. O valor atual per capita chega a 200 gramas diárias. A capital do país, Tóquio, a população é em torno aí de 126,5 milhões de pessoas. O regime de governo lá é uma monarquia parlamentarista. A gente teve no ano passado a substituição, tá? Do imperador. Hoje o nome do imperador é o Naruhito. A moeda é o iene. Religião, as religiões principais lá, o shintoísmo e o budismo, e o idioma japonês. O que vocês têm que saber aí, gente? O que está em vermelho, tá? Principalmente a capital, o tipo de governo e a moeda, tá? O restante, isso daí a gente acha informação, né, em qualquer lugar, só que os outros, principalmente a capital, né, vocês têm que saber, tá? Mas acredito que aqui não tem ninguém que não saiba. A moeda também, porque quando a gente está falando de economia, de bolsa de valores, muitas vezes é comentado em jornal sobre a questão da negociação do iene, né? E, enfim, tá? E o imperador, que nessa foto que eu coloquei para vocês aí, tem à direita o pai dele, né? O Akihito, e à esquerda o imperador Naruhito, tá? Que é o atual. Bom, extensão do território japonês. O território japonês ocupa uma área aproximada de 378 mil quilômetros quadrados, pouco menor que o estado do Mato Grosso do Sul, 23 vezes menor que o Brasil. O Japão tem uma topografia montanhosa, aproximadamente 70%. As 4 maiores ilhas correspondem a 97% do território japonês. Além delas, o arquipélago é formado por outras 3.400 ilhas, algumas delas muito pequenas. A densidade demográfica do Japão, aí eu deixei até grifado aqui para vocês, porque é assustador o número, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a Rússia, 336,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. No Brasil, esse número equivale a aproximadamente 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que acontece, né? Aliás, isso é até uma questão para vocês refletirem, até pode ser uma questão de prova, né? O que acontece com o Japão que faz com que essa densidade demográfica seja tão elevada? Bom, vamos voltar aqui. Primeiro, quando eu penso na questão do relevo japonês, pessoal, a gente está falando de uma área de encontro de placas tectônicas, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Mas a gente está falando de uma área de encontro de placas tectônicas, conhecido geologicamente como uma área de dobramento moderno, tá? As áreas de dobramento moderno, ao contrário do que a gente estava vendo lá na Rússia, vão ser áreas que vão apresentar muitas montanhas, né? Então eu tenho a estrutura de dobramento moderno e a forma montanhosa. Então a maior parte do território japonês é formado aí por montanhas e planaltos de grande altitude e uma menor parte, de em torno aí de 30 a 35%, formado por planícies. Por que isso é muito importante? Porque tanto para a indústria quanto para habitação, para construção de estrada, para a agricultura, é muito mais fácil você plantar, você construir em áreas planas, tá? Então, o que acontece com o Japão? Como o seu território tem muita montanha,
uma grande parte dessa população tem que se concentrar aí mais no litoral, né, nessa parte que é mais plana. Então, isso faz a densidade populacional ser um dos fatores, né, que faz a densidade demográfica ser tão elevada, tá? Tiago, infelizmente a aula não vai poder começar. Foi mal aí, mas o grupo foi hackeado. Não sei com você, quem tentou agora. Grupo hackeado. Grupo hackeado. Zoom. 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 Só um minutinho, gente. A gravação. Bom, isso é ruim porque desconcentra tudo que eu estava falando. Então, um dos motivos da densidade demográfica do Japão ser elevada é essa questão da topografia montanhosa. O outro motivo é justamente o tamanho do seu território, né? Que a gente já comentou, que é um território muito pequeno, tá? Então, o seu território muito pequeno faz com que a população, que é grande, tenha que se concentrar. Então, já falei 2 motivos aí para a densidade demográfica ser elevada. Daqui a pouco eu falo mais. Agora a gente vai falar sobre as principais ilhas do Japão, tá? 5 principais ilhas do Japão. Pessoal, isso daqui, essas partes que estão grifadas, vocês precisam lembrar para na hora de prova, né? Na hora aí de fazer uma atividade valendo nota, porque isso aqui é muito importante. Então eu vou falar alguns pontos que eu considero mais importantes que podem vir na prova de vocês. Peguem um papel e anotem, tá? Eu vou ler e vou explicar. Hokkaido é uma das principais ilhas, se localiza mais ao norte. Sua capital, Sapporo, foi projetada por engenheiros norte-americanos na segunda metade do século XIX e é hoje a 5ª cidade mais populosa do país. Nessa ilha se desenvolve atividades econômicas como extensas plantações de arroz, pesca comercial, mineração de ferro e criação de gado. Hokkaido é a ilha japonesa que as florestas e vulcões estão mais preservados e tem 6 parques nacionais. Os verões são frescos e o inverno rigoroso. Pessoal, quando eu reparo, né, a localização aí da ilha de Hokkaido, deixa eu só fazer uma marcação aqui, né? Eu vou perceber que essa ilha, por estar mais ao norte, quando eu olho a questão latitudinal dessa ilha, eu vou perceber que as temperaturas são muito mais amenas, tá? Quando eu penso em clima, eu estou falando aí de uma região em que o clima é muito mais ameno. Eu pedi a vocês para olhar o GeoAtlas na página 96 e 97, tá? Então, se eu abrir o meu GeoAtlas na página 96 ou 97, eu vou perceber que essa ilha de Hokkaido está aproximadamente em 55 graus, não, 50 graus mais ou menos, tá? De latitude, norte. Então, ou seja, já é uma região que o clima é mais ameno, tá? Ao contrário aí das outras ilhas que a gente vai falar, que está localizada no meio do Japão, que vai ter um clima mais temperado. Por que que isso é importante, gente? Porque nessa região, como eu coloquei aqui, desenvolve atividades de extensas plantações de arroz, pesca comercial, mineração de ferro e criação de gado. Quando a gente fala na questão de plantação, a gente está falando de uma área em que foi destinada, uma área menos povoada, né? Mas é uma área que foi mais destinada a esse cultivo de plantações que se adaptam a climas mais frios, tá? E a gente tem também a questão da mineração, né? E outras aí. Então, é isso. Deixa eu apagar isso aqui. Continuando. A próxima, ela é muito importante, tá? A ilha de Honshu é a maior ilha, tá? É essa maior zona que está aqui exatamente do lado, tá? À esquerda aqui. É o centro nervoso do país. Nela se localiza a capital, Tóquio, e as cidades importantes, mais importantes aí, como Osaka, que é uma cidade industrial, Nara e Kyoto, que são cidades históricas. Se alguém aqui um dia for conhecer o Japão, né, fazer turismo lá, com certeza será nessa ilha que você vai, porque é nessa ilha onde se desenvolvem as principais atividades mesmo turísticas, tá? A maior planície é Kanto, a ilha é cortada pelos Alpes japoneses e é onde se localiza o Monte Fuji. Ao norte vigora o clima temperado e ao sul subtropical, tá?
Se perguntar sobre a questão climática, o mais importante é lembrar do clima temperado, tá? Então, esse daqui ele é muito importante. A ilha de Shikoku, ela está aqui, ó. Deixa eu pegar outra forma aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa aqui é a ilha de Shikoku. Fica a leste de Honshu, separada pelo mar interior. É a menor e a menos populosa das ilhas principais, tá? Só isso aí é importante. Essa daqui não é tão, né, famosa. A próxima, que é muito importante também, a ilha de Kyushu. Apagar. A ilha de Kyushu. É a ilha mais próxima do continente asiático. Historicamente, é a ponte de ligação do Japão com o exterior. Produz arroz, chá, tabaco, soja, seda, porcelana e abriga indústrias siderúrgicas. Pessoal, falando um pouquinho sobre a questão industrial japonesa, voltando ao que eu estava falando dos aspectos físicos, nós encontramos minerais, né, como é o caso do Brasil, por exemplo, nas áreas chamadas de escudos cristalinos. Para isso, a gente tem que ter um relevo muito antigo, de estrutura muito antiga, como é o nosso caso, tá? O Brasil tem em torno aí de 36% de escudos cristalinos, que são as áreas onde a gente vai encontrar, por exemplo, o ferro, tá? O mineral hematita que vai produzir aí o ferro, tá? Para produzir depois o aço. O que acontece? O Japão, por ter um território, por ser formado aí por encontro, né, de placas tectônicas, a gente tem uma área muito nova, né? Geologicamente, a gente está falando de um território muito novo. Então, o Japão é um país que precisa, né, importar praticamente toda essa questão, tudo que vai ser produzido em indústria, né, que vai ser usado, perdão, em indústria, tá? A questão da mineração, tá? Por isso que o Japão é um grande comprador aí, mundial, por exemplo, de minério de ferro, tá? Continuando. A ilha de Okinawa é formada por 161 ilhas, das quais 117 são inabitadas. Elas ficam no meio do caminho entre o Japão e Taiwan. Tem clima subtropical, com águas repletas de recifes de coral. Produz frutas tropicais como abacaxi. Bom, a mesma reflexão que eu fiz quando eu estava falando da ilha de Hokkaido, eu vou falar agora sobre a ilha de Okinawa. A gente está falando agora de uma região mais ao sul, tá? Então, quando eu pego o GeoAtlas, eu consigo reparar que eu estou falando de uma área em torno aí de 30 graus de latitude. Então, o clima nessa região, ele é mais influenciado por temperaturas mais quentes, tá? Por isso que a gente tem nessa ilha a produção aí de frutas tropicais, né? A gente tem uma semelhança, vamos dizer assim, com o nosso país, tá? O sul do Brasil, tá? Então, a gente tem ao norte um clima mais frio, no meio aí um clima temperado e ao sul um clima subtropical, tá? Basicamente é isso. Aspectos naturais. O Japão é um país montanhoso, com 2/3 do seu território cobertos por florestas. Lembra que eu falei com vocês que tinha mais um fator, né, para falar sobre a questão da densidade populacional? Tá aí o outro fator. O Japão, apesar de, né, ser um país muito pequeno, né, ter uma concentração populacional grande, ele é um país, tem uma cultura de preservação de florestas, eles não estão destruindo tudo. E até porque muitas dessas florestas estão em áreas que realmente que o ser humano teria muita dificuldade para habitar. Então, o que acontece? Essas florestas estão preservadas. Então, ela contribui também para ser mais um fator para aumentar a densidade demográfica, a sua preservação. A maioria das áreas possui um clima temperado, com 4 estações, apesar de que em Okinawa, ao sul, o clima é subtropical, que eu já falei com vocês. E Hokkaido, ao norte, ser subártico. Consequentemente, o Japão tem uma rica diversidade. Adicionalmente, subsiste um grande número valioso de ecossistemas por todo o país, com as 4 áreas aí, né, de ilhas, né, fazendo parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Então, o Japão tem essa cultura de preservação e isso é muito bacana. Aqui 2 imagens das ilhas japonesas, tá?
Esse slide aqui, ele é muito importante. Ele é IPC, tá? Vocês podem marcar aí como importante para cachorro, tá? Geologicamente, o Japão é formado por uma combinação de dobramentos e vulcanismo. Por que isso acontece? Porque o Japão está localizado num contato de... Pessoal, vou arrumar aqui, tá? Eu escrevi errado. É de 3 placas tectônicas, tá? No chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o que lhe determina uma grande estabilidade sísmica, além de um subsolo extremamente pobre em minérios e combustíveis fósseis, tá? Então, vou trocar aqui de uma vez e voltar a falar. Olha só, de novo. Localiza-se numa zona de contato de 3 placas tectônicas no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Então, gente, basicamente a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu abrir uma outra tela aqui para vocês. Aliás, vou abrir outro slide. Áreas de encontro de placas é igual dobramentos modernos, tá? É isso que vocês vão colocar aí no caderno de vocês, tá? Então, áreas de encontro de placas são áreas de dobramentos modernos, que vão ser áreas também de grande instabilidade tectônica, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter vulcões ativos e grande atividade sísmica. Por isso que o Japão tem, por isso que acontece no Japão muitos terremotos, tá? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, esse aqui é uma das considerações. Áreas de encontro de placas é igual a áreas de dobramentos modernos. O que é dobramento moderno? Estrutura geológica recente. É coisa que não tem no Brasil, tá? O Brasil não tem dobramento moderno. O nosso território, ele é antigo, tá? Ele é antigo. Isso vai gerar grande estabilidade tectônica, ou seja, a gente vai ter a presença de muitos vulcões ativos, grande atividade sísmica. Por isso que vai acontecer no Japão muitos terremotos e tsunamis, tá? Outro detalhe, né? A gente conhece essa região aí, né, do Japão como Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Essa região aqui também é famosa, tá? O que lhe determina uma grande estabilidade sísmica, além de um subsolo extremamente pobre em recursos naturais, tá? Isso aqui também é muito importante, tá? Por que isso aqui é importante, gente? Porque isso aqui vai influenciará na importação japonesa para a indústria, tá? Então, a indústria japonesa, ela vai depender, né, de importar minérios, tá? Para a produção industrial. E a questão dos combustíveis fósseis, que a gente encontra, né, em áreas aí de bacias sedimentares, né, como é o caso do gás natural, o carvão e o petróleo, o Japão também, por ser, aqui tá faltando o S, né? Por ser um território recente, o Japão também não vai ter a formação de combustíveis fósseis, tá? Muito pouco. Então, o que acontece? O Japão também, para a indústria, para a produção de energia, precisa de importar combustível, tá? Esse é outro fator importante. Gente, isso é muito importante. Na aula de semana que vem, a gente vai estudar a questão da guerra japonesa, né? A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, por que o Japão entra na Segunda Guerra Mundial? Justamente porque eles acreditavam o seguinte: a gente precisa de território, porque o nosso território é pobre. A gente precisa conquistar território, por isso que ele vai invadir, né, uma região lá na China também, chamada de Manchúria, que é uma região rica, tá? Em substrato rochoso, é uma região muito importante para eles.
Então, isso daqui, tá? Vai influenciar na Segunda Guerra Mundial. Mas aí eu vou deixar para falar na aula de semana que vem, tá? Sobre isso aqui, gente, voltando aqui, vou voltar aqui no Google, tá? Tô aqui, gente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou dar uma parada aqui para saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu acabei de falar. Tranquilo? Posso continuar? Então, beleza. Vou voltar aqui. Bom, relevo muito acidentado, já falei. Apenas a faixa litorânea é composta por planícies. Presença de muitos rios de pequeno e médio porte. Pela característica do relevo, são muito usados pela geração de energia. Bom, vamos lembrar aqui de uma coisa. A gente tem dois tipos aí de relevo, né? Que a gente classifica. Na verdade, depressão também não vou entrar em detalhe agora não. A gente vai falar dos rios de planície e dos rios de planalto. Os rios de planície são aqueles que vão ser muito utilizados para navegação, tá? Se a gente está falando de um relevo muito acidentado, a gente está falando de rios que serão mais caudalosos, né? Então, vão ser rios que vão causar maior erosão, que vão ter maior velocidade. Então, eles vão ser mais utilizados para a produção de energia. Por isso que no Japão nós temos a presença de hidrelétricas, tá? Ao contrário, por exemplo, de países como a Rússia, que a gente estava estudando, tá? É claro, gente, que não são hidrelétricas gigantescas, né? Mas já ajuda bastante na questão de produção da energia para os japoneses, tá bom? Então, isso daqui eu coloquei de novo, no território instável, é muito importante lembrar disso, tá? Porque, olha só que legal essa imagem, né? Essa imagem aqui mostra a questão das placas tectônicas, olha como é que o Japão está exatamente, né? No encontro aí de placas tectônicas, tá? Então, isso aqui é formado aí, esse relevo japonês, né? É formado aí pela questão da lava vulcânica, né? A gente tem a questão do magma que vai ser solidificado e ao longo de milhões de anos ele foi formando as ilhas japonesas, tá bom? Então, encontros de 3 placas tectônicas aí, mais de 100 vulcões ativos, e a gente tem, vira e mexe, a gente ouve, né, falar de algum problema ligado aí a tsunami, a terremoto, tá? Ou ao próprio vulcanismo, tá? Então, tsunamis, vulcões e terremotos. Ocorreu um tsunami em 1983, depois de um terremoto de 7,7 pontos na escala Richter. Essa tragédia matou mais de uma centena de pessoas. Na história japonesa, são incalculáveis as mortes e destruições provocadas pelas erupções capazes de arrasar povoados inteiros. O mais conhecido dos vulcões japoneses é o Monte Fuji, que se mantém inativo desde 1708. O Monte Aso é considerado um dos vulcões mais explosivos do mundo. Localizado em Kyushu, possui 5 cones separados que formam a maior cratera da Terra. Apenas uma de suas crateras continua ativa. Desde a sua primeira erupção em 553, entrou em atividade 167 vezes, sendo a última em 1993. Então, aqui ele está contando sobre outros, né? E o mais importante foi o que eu falei. O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. Nessa área pode ocorrer desde abalos sísmicos, vulcões e eventos do mar, tá? Que eu já comentei também para vocês. Agora eu separei um aqui que é mais recente, mais importante, tá? Na verdade, não é que ele é mais importante, é porque ele foi mais forte, né? E ele é mais recente. O tsunami do Japão em 2011. O nordeste do Japão ele foi atingido pelo forte tremor de 9 graus de magnitude no dia 11 de março de 2011, tá? Então, é bem recente na história japonesa. E é engraçado que quando a gente olha, né, algumas imagens de 2011, né, anterior aliás, quando aconteceu o terremoto e hoje, a gente vê que os japoneses rapidamente já reconstruíram diversas áreas, né? Então, o terremoto aqui, onde que foi, ocorreu, né? Aqui, a imagem do círculo de fogo. O detalhe das placas tectônicas aqui do Japão, tá? E esse tsunami, vamos lá.
Pior tragédia que atingiu o país desde a Segunda Guerra Mundial, o terremoto seguido de tsunami que deixou mais de 18 mil vítimas em 11 de março de 2011. Então, só para lembrar, gente, que como ele foi, né, no mar, né, o ponto ali de formação, o epicentro do terremoto, então a gente vai chamar de tsunami, tá? O terremoto de magnitude 9 desencadeou ondas gigantescas na costa, transformou cidades em pilhas de destroços e desencadeou o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986. Gente, isso é por que é muito importante a gente falar sobre a questão desse tsunami. Eu queria marcar esse ponto aqui como asterisco por conta do uso da energia nuclear, tá? A gente sabe que o uso da energia nuclear, ele deve ser evitado, tá? Porque é mais perigoso. Só que em alguns casos, como diversos países europeus, por exemplo, a França, não tem como, né? Eles precisam da energia nuclear porque eles não têm, por exemplo, rios, né, para produzir energia. No caso do Japão, como eu falei com vocês, a gente tem uma certa produção por parte de hidrelétricas, mas não é o suficiente, tá? Então, eles utilizam também a energia nuclear, mas a energia nuclear ela é muito perigosa. Então, no caso desse tsunami, isso daqui gerou um problema grande, porque, deixa eu só aceitar aqui, porque houve uma preocupação muito grande, né, que o que poderia acontecer, né, com a usina nuclear, tá? Então, o governo gastou bilhões de dólares para ajudar a recuperar as comunidades que ficaram em ruínas. Os trabalhos incluíram a elevação da terra para proteger a localidade de futuros tsunamis e a limpeza da terra contaminada por radiação. Então, assim, foi basicamente todo mundo teve que sair ali de perto, né, porque é muito perigoso. Mas falta muito para ser feito, as regiões mais afetadas seguem sem se recuperar totalmente, né, até porque não tem tanto tempo assim. Aqui a gente tem algumas imagens aí do antes e depois, né, tá? Na verdade, o depois e o antes, né? Melhor dizendo, depois e o antes. Algumas imagens aí. Então, assim, grandes destruições, né? E, assim, o Japão, por ser um país localizado, né, no encontro dessas placas, sabendo dessas características, eles também trabalham com a questão de prevenção contra catástrofes naturais. Então, a população japonesa recebe treinamento de como agir durante os tremores de terra. Suas construções são feitas com alicerces especiais e materiais reforçados para evitar que desmoronem quando atingidas por fortes abalos sísmicos. Existe ainda um sofisticado sistema que alerta a população da chegada de um tsunami. E as pessoas têm um kit de sobrevivência para terremotos, contendo remédios, alimentos, documentos, entre outros itens. Bom, basicamente a gente está falando de uma população que está, entre aspas, acostumada, né, com essas características. Então, eles precisam, né, desenvolver mesmo tecnologias, né, capazes aí de enfrentar esses desastres naturais. Claro que não é o suficiente, né, gente? A gente sabe disso, mas já é alguma coisa, melhor do que nada. Bom, clima no Japão. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero dar destaque aqui aos fatores climáticos. Essa imagem ao lado, anotem aí, né? Os principais fatores climáticos que vão influenciar no clima do Japão é a latitude e as correntes marítimas. Então, a gente tem ao norte essa corrente chamada Oya Shivo, que é uma corrente fria, não precisa saber o nome dela, né? E ao sul a gente tem essa corrente bem grande aí, que é a corrente quente, que é uma corrente que além de aumentar as temperaturas dessa região, ela é muito responsável aí pela questão de nutrição, tá? Para os peixes, tá? É uma corrente que leva nutrientes para essa região aqui de pesca no Japão, tá? Predomina o clima subtropical no sul, o temperado na área central e o clima frio na porção norte. Influenciado diretamente por dois fatores climáticos, latitude mais ao norte mais frio e mais ao sul mais quente, né? E o mais importante são as correntes marítimas, tá? Então, já falei com vocês aí das correntes, já deixei o nome aqui.
tá? Como eu falei, não precisa gravar o nome dessas correntes, não. Só saber que elas existem. Aí, gente, a questão do clima com a vegetação tem total relação, né? Se vai mudar o clima, vai mudar também a vegetação. Então, a gente tem uma vegetação original que vai cobrir todo o território ali, o Japão, aí varia, né? Cada local você vai ver, cada referência você vai ver uma porcentagem. Então, já vou colocar entre 60% e 70%, já vou ampliar isso daí. Então, coloquei na média 60% do território. Essa vegetação mais ao norte, né, ligada ao clima temperado, tá? Quer dizer, perdão, vegetação mais ligada ao clima temperado, né? E mais ao norte a gente encontra floresta de coníferas, tá? Que é aquelas árvores em forma de cone, né? Que a gente encontra aí muito no Canadá, né? Na Rússia, são a floresta de taiga, né? Mais ao sul a gente já tem as temperaturas mais elevadas, então a gente já tem uma vegetação chamada de vegetação caducifólia, aquela que vão perder as suas folhas durante as estações, na estação do outono, por exemplo, tá? Então é um clima mais parecido com o que a gente está acostumado aí em ver, por exemplo, em filmes, né, americanos, né? E para a gente terminar aqui nossa aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre a megalópole Tokaido, tá? Que ela é chamada megalópole Tokaido, composta por essas cidades aí, Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. Possui a maior concentração urbana do mundo, com mais de 80 milhões de habitantes. Cobre 60% da população japonesa, tá? As megalópolis são formadas a partir da conurbação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas e possuem forte integração econômica e intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Bom, a gente está falando então daquela região onde a gente tem as expansões, né? Por exemplo, no caso aqui do Brasil, a gente vai ter ali São Paulo e Rio de Janeiro, então eu tenho as regiões metropolitanas e quando elas se juntam, conurbam, eu tenho a formação aí de uma megalópole, tá? Então, várias conurbações de regiões metropolitanas, eu tenho a formação de uma megalópole. É importante destacar, né, a questão do Japão, a questão da influência do setor de transporte, né? Como o transporte ligado à questão do trem-bala, né? Como ele favorece essa megalópole, tá? Então, a gente vai ter um intenso fluxo de pessoas, de mercadorias, porque muitas pessoas aí trabalham, né, em locais que não são a sua própria cidade, tá? Então, a gente tem aqui um mapa mostrando que essa região, essa megalópole também concentra uma grande região industrial, uma área industrial, tá? E agora, para a gente terminar, eu deixei aqui para vocês fazerem para a próxima aula essas 3 perguntas. Então, na semana que vem eu vou começar corrigindo. Quais são os limitadores físicos para o crescimento econômico japonês? Explique por que há grande incidência de vulcões, terremotos e maremotos no território japonês. E que relação é possível estabelecer entre a estrutura geológica do território japonês e seu relevo, tá? Tudo isso eu expliquei para vocês aqui. Então, eu peço para vocês que vocês façam. E na semana que vem eu vou usar essas 3 questões para fazer a revisão, tá? Bom, então eu vou parar a transmissão de tela. Estou novamente aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje era apenas isso que eu queria falar com vocês. Então, mais uma vez, lembrando, tá? Nossa P, tá? Para entregar hoje, dia 16. Não esqueçam. Quem não entregar hoje, a partir de amanhã, vai começar a perder ponto, tá? Então, por favor, hoje é o prazo, tá bom? Então, abraços aí para vocês. Vou deixar essa aula gravada lá no AVA.